Olá, boa tarde. Bom, aos pouquinhos o pessoal vai entrando, já vou começar a nossa apresentação então, para não tomar muito tempo de todo mundo. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao webinar e, bom, quero dar algumas dicas aí de como transformar a sua loja virtual em uma máquina de vendas, né? Espero que isso seja, que tenha algumas informações que vocês possam colocar em prática e, bom, começar me apresentando, né? Meu nome é Pedro Paranhos, sou originalmente curitibano, né, do Brasil, mas eu estou hoje morando aqui na Polônia, na central da Idrone. Eu atuo como gerente de marketing para o Brasil, né, na Idrone Brasil. Vou fazer o possível para não ser muito focado na Idrone esse webinar. A ideia aqui é trazer informação que realmente seja útil e relevante para você, independente da ferramenta que você use. Mas, claro que no finalzinho vai ter né, uma finalização ali só para apresentar quem nós somos e quem tiver interesse pode saber mais depois, tá? Mas, então, só finalizando minha apresentação, além de ser gerente de marketing aqui, eu também sou dono de uma pequena loja virtual, mas ela não é uma máquina de vendas, né? Já dando um spoiler que não são todas as lojas virtuais que conseguem se transformar numa máquina de vendas, né, como a gente vai definir aqui, e vocês vão entender o porquê disso, tá? Mas isso a gente vê daqui a pouquinho. Só apresentando quem está aqui com a gente também, a Ana, minha colega aqui da Idrone, ela vai estar acompanhando o chat, caso vocês tenham alguma pergunta, podem ir colocando ali na funcionalidade de perguntas e respostas, a gente abre daí depois para perguntas depois da apresentação, tá? E eu vou pedir também para vocês, se puderem responder essa enquete que a gente criou aqui, é uma pergunta só, uma curiosidade até pessoal que eu tenho para saber se vocês já estão usando automação de marketing no seu negócio ou não. Tá? E depois eu abro o resultado também. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai cobrir nesse webinar hoje? Primeiro, o que um e-commerce precisa ter para se tornar uma máquina de vendas. A gente vai apresentar essa ideia dos dados como o petróleo do século XXI, né? Talvez você já tenha ouvido falar dessa expressão. A gente vai falar sobre por que isso é tão importante, especialmente no e-commerce. Como colocar suas atividades de marketing no piloto automático, né? E como unir essas duas coisas, unir os dados e a automação de marketing para alimentar um ciclo virtuoso de vendas na sua loja virtual. E depois, claro, como colocar tudo isso em prática. Então, vamos começar. A ideia aqui é fazer uma apresentação bem dinâmica, não quero tomar muito tempo de vocês, vai dar mais ou menos uns 30 minutos e depois a gente abre para perguntas, tá? Então podem ir fazendo essas perguntas à medida que elas forem surgindo, beleza? Então vamos lá. O que um e-commerce precisa ter para se tornar uma máquina de vendas? Bom, obviamente, o primeiro ingrediente é pessoas entrando no site, né? É o famoso tráfego. Então, você precisa de pessoas descobrindo a sua loja, chegando até a sua loja, e depois o quê? Claro, elas precisam se tornar clientes, né? Precisam efetivamente fazer uma compra, pagar por algum produto. Então, você precisa de conversão, né? De alguma forma, trazer esses visitantes, converter em clientes pagantes. Isso quer dizer que fechou, pronto, agora a sua loja é uma máquina de vendas? Não exatamente, né? Ainda falta um ingrediente aqui que a gente muitas vezes esquece, mas é tão importante quanto esses outros dois, que é isso aqui, ó. É a pessoa não comprar só uma vez, ela comprar, voltar para comprar de novo, voltar para comprar de novo, ou seja, é a retenção dos clientes. Esses são os três elementos que você precisa para, de fato, ter uma máquina de vendas, né? Aí sim você vai ter os resultados que você quer, que é dinheiro no banco, né? E assim você vai conseguir também vender cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como isso funciona. Então, assim, uma coisa que a gente quer deixar bastante clara é a importância da retenção, e às vezes só falar, deixar só na teoria, não é o suficiente para a gente entender, né? Então eu quis trazer aqui um exemplo bem concreto da importância da retenção, e até pensando que a gente está aí uma semana antes da Black Friday, com certeza vocês já estão com essa campanha já em andamento, bem pensada, estruturada, e tenho certeza que vocês vão vender horrores nessa campanha, mas aí vamos ver dois cenários, né? Um que tem retenção de clientes e um que não tem. Vamos ver o que acontece. Então aqui, pegando números assim, fictícios, claro, e não quero que vocês façam as contas agora, só pensem no conceito. Então digamos que você tem ali uma média de pedidos, né, mensal, e na semana da Black Friday, você vende naquela semana o mesmo que você venderia no mês inteiro. Tá? Então você teve aquele pico de vendas. Claro, você tem ali um ticket médio menor do que normal, porque você está oferecendo descontos e tal, mas você vê aquele pico de vendas, aquele gráfico em forma de montanha que eu gosto de falar, né? Só que aí você não tem retenção nenhuma. Então, assim como ele subiu, você não teve retenção nenhuma, depois da semana da Black Friday voltou ao normal.
né? Os clientes que compraram na tua loja na Black Friday não necessariamente voltaram e você voltou àquele patamar que você estava antes. Não quer dizer que é ruim, mas é uma situação em que você não teve retenção. E aqui o segundo cenário, que você teve até menos vendas durante a Black Friday em comparação com o primeiro cenário. Então, digamos, em vez de ter 300 pedidos naquela semana, você teve 200, e o ticket médio foi o mesmo. Aí você vê que o pico já foi menor, né? Só que qual que é a diferença aqui? Você teve uma retenção de 30%. Então, digamos, 30% dos teus clientes voltaram para comprar na tua loja depois de um mês, depois da Black Friday. Então você vê que a média subiu, né? E aí, sem fazer as contas, qual que você acha que gerou mais receita nesse período, né? O que teve um formato de montanha ali, que teve um pico bonito de venda e voltou, ou que tem um formato mais de rampa, assim, que subiu um pouquinho, mas aí o patamar virou um pouquinho maior. Quais vocês acham? Quem chutou o segundo, acertou. Por incrível que pareça, né? Pode ser meio contraintuitivo, mas esse gráfico menos impressionante, no fim, representa mais dinheiro na tua conta. E essa é a importância da retenção, né? Por isso que a gente gosta de bater bastante nessa tecla. Então, assim, claro, a gente quer aumentar a retenção, então como fazer isso? Primeiro passo, inevitavelmente, é entender o comportamento de compra, os interesses e as necessidades dos seus clientes. Né? Você tem que saber o que o teu cliente quer, o que faz ele voltar, o que faz ele escolher comprar na tua loja para começo de história, para daí você incentivar que ele volte e compre mais e mais e mais, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que vale a pena. E aqui também vale a pena a gente pensar em como o e-commerce é diferente do varejo tradicional, né, do mundo real ali, de carne e osso, e como isso gera, de uma certa forma, pode parecer uma desvantagem, mas acaba, na verdade, sendo uma vantagem. Então, o que acontece no mercado, no varejo tradicional? Você tem ali um contato pessoal com o cliente, você consegue fazer perguntas abertas e falar assim, fulano, o que você está buscando? Você quer uma roupa de qual cor? Para que é? Qual situação? Isso aqui tem um tecido legal, pega nele e tal. O vendedor ou a vendedora consegue ir fazendo perguntas que façam com que aquela pessoa entenda o que o cliente quer, de uma forma muito, né, espontânea e imediata. Então, essa é uma grande vantagem do varejo tradicional, né, para entender o que o cliente quer. Mas, por outro lado, tem uma séria limitação geográfica e de tráfego, porque realmente aquela loja está fixa em um lugar, né? Não tem como uma loja em Curitiba vender para um cliente de Manaus, né? E, obviamente, isso é diferente no e-commerce. Então, por um lado, no e-commerce você não tem esse contato pessoal, não tem como perguntar para o cliente, para cada um deles, né? O que você quer? Pô, conta para mim, é um presente para alguém ou é para você? Isso a gente não tem como fazer ainda, né? Quem sabe a tecnologia nos permita fazer isso no futuro. Mas o que a gente tem? A possibilidade de coletar dados, né? A gente consegue... Cada ação que o cliente toma no teu site é um ponto de dado que você consegue tirar. Você consegue ver quais produtos aquele cliente está vendo, visualizando, adicionando ao carrinho, quais páginas aquele cliente visitou, aquele visitante visitou, se ele está inscrito na sua newsletter, se não está. Isso tudo são pontos de dado que você vai coletando sobre cada pessoa e depois a gente vai ver por que isso é importante. E outra coisa importante, óbvio, é que no e-commerce não tem uma limitação geográfica ou de tráfego. Digo assim, vai da tua estratégia do negócio, né? Se você quer vender para uma região específica ou se você quer vender para o mundo inteiro, os limites são, né, quase infinitos. Assim, não existe limitação geográfica como existe numa loja física. Então, essa é uma outra oportunidade que a gente tem de coletar dados. Você pode coletar dados de quantos clientes entrarem no teu site. Você não tem nenhuma limitação nesse sentido. E aí que a gente entra nessa história dos dados serem o petróleo do século XXI, né? E da mesma forma que o petróleo, os dados são pouco úteis até que eles sejam processados. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, mas basicamente assim, coletar dados é importante, mas não é o suficiente para você tirar proveito deles, certo? Mas beleza, agora a gente sabe que, bom, a gente tem uma oportunidade muito boa aí no e-commerce para coletar dados dos clientes, só que como que a gente organiza isso, né? Como que isso acontece de fato? Bom, aqui entra o conceito de CRM, né? Para quem não sabe, uma sigla que significa em inglês Customer Relationship Management, ou seja, gestão do relacionamento com o cliente. E quem aqui já trabalhou com venda de serviço, né, na área de vendas em geral, talvez já tenha lidado com uma ferramenta de CRM ou alguma coisa parecida com isso, mesmo que não tenha nem chamado de CRM, na prática acaba sendo, né? Então, basicamente, CRM nada mais é do que uma ferramenta para coletar e organizar dados sobre cada cliente que você tem.
E aí ele pode ter várias formas, né? Se você for pensar, parece uma coisa super tecnológica, mas não necessariamente. Então, por exemplo, o CRM mais rudimentar que existe, digamos assim, é a tua cabeça, né? Imagina um feirante, uma pessoa que vende na feira, ele tem os dados dos clientes na cabeça, né? Tem o nome, a idade, o local, o histórico de compra, as preferências, tudo aquilo está armazenado na cabeça do feirante, que daí passa lá o seu João, Dona Maria. Ô, seu João, pô, tá aqui aquela fruta lá que o senhor gosta, Dona Maria, aquele peixe lá para a senhora fazer para a família, como é que tá, teus filhos, não sei o quê. Então, ele conhece o cliente, né, de alguma forma, ele só não está estruturando esses dados de uma maneira né, sistemática, mas isso mostra já o quanto é importante para qualquer comércio ter informação sobre seus clientes, né? Eu te garanto que o feirante que conhece os clientes e trata eles de uma forma personalizada está vendendo mais do que o feirante que não sabe nem o nome de quem está indo lá, mesmo que o cara vá todo fim de semana na mesma feira, certo? Mas beleza, isso é só o início, uma coisa que existe já há milênios, né? Essa ideia de conhecer o seu próprio cliente e ter isso meio que armazenado no seu cérebro, mas óbvio que isso não é escalonável, né? Imagina se o feirante lá tivesse 1000 clientes, será que ele ia conseguir lembrar de todo mundo? Claro que não. Então, a gente tem uma segunda evolução ali, um pouquinho mais, mais sofisticada, que é o caderninho. Eu gosto de usar sempre o exemplo dos mercados. Antigamente tinha isso, agora já não tem mais tanto, né? De mercadinho da esquina do bairro lá, que você podia ir fazendo a compra ao longo do mês e o dono do mercado ia anotando ali, o Pedro, né, filho da dona Silvia, está comprando aqui tal coisa e tal, ele vai anotando, no fim do mês você passa a régua ali e acerta, né? E isso também pode ser um tipo de CRM, né? Ele está registrando o seu histórico de compra, os seus dados. Se ele quiser olhar todas as compras que você fez ao longo do mês, ele vai conseguir tirar alguns insights daquilo. Então, de alguma forma, também é um CRM no sentido de você está registrando dados de compra de cada cliente, né? E o dono do mercadinho talvez nem nunca tenha ouvido falar em CRM, mas ele está aplicando essa ideia na prática, né? Porque é importante. Aí, vamos entrando mais para o século XXI aqui, a gente pode ter isso de uma forma de planilha, né? Isso talvez seja o mais comum. Eu mesmo, quando trabalhei em uma empresa B2B, que não era de tecnologia e tal, era o vendedor falando com pessoas no telefone, não sei o quê, também era assim que a gente organizava. O pessoal de vendas tinha lá planilhas e ia colocando, pô, falei com fulano de tal, ele disse que está interessado, mas que agora não é o melhor momento, eu vou retornar a ligação para ele na semana que vem, não sei o quê. Então, você está ali também estruturando dados dos clientes de uma forma um pouco mais tecnológica, aqui no caso da planilha, uma outra forma de ter um CRM, e daí, digamos, a gente tem a evolução suprema dessa ideia, desse software, que é realmente um software dedicado para isso, né? Basicamente, o maior exemplo que a gente tem aí, talvez um dos mais conhecidos, é o HubSpot, tem outros também, Salesforce e por aí vai, que é um software feito sob medida para concentrar todas as informações possíveis e imagináveis que sejam relevantes para um processo de venda, né, sobre cada cliente. Então você tem ali, pô, todo o histórico de interações, se a pessoa acessou a página do teu site, se a pessoa abriu o teu documento, todas as informações de contato possíveis que você possa ter ali, informações internas, enfim, tudo que for possível registrar sobre um cliente está num sistema CRM, né? Só que, claro, coletar os dados é uma coisa importante, é uma parte importante desse processo, mas de nada adianta se você não tira inteligência disso tudo, né? O que adianta você ter o nome, a idade, o histórico de compras, as preferências dos seus clientes, se você não está usando isso para, né, oferecer para eles uma experiência melhor, oferecer para eles um contato um pouco mais personalizado, que mostra ali, ó, isso aqui é para você, né? Você mostra aquilo com relevância. É aí que a gente entra na questão do uso desses dados para, né, tirar resultado real. Você vai estar né, processando o petróleo que a gente falou ali antes. Então, para aumentar a retenção, o que a gente quer? Entender o comportamento de compra e as necessidades do cliente para, então, usar essa informação para engajar esses clientes de uma forma personalizada e relevante. Para falar ali, ô, seu João, né, tá aqui aquele produto que eu sei que você gosta. Ó, dona Maria, tá aqui, aquilo lá, isso aqui acho que você vai gostar com base no teu histórico que eu já sei, né? A gente está usando isso para vender melhor, vamos dizer assim, para os nossos clientes, né? E daí, por que eu falei ali, ó, vamos voltar naquele slide, de forma personalizada e relevante. Essas duas palavras são importantes. Primeiro, o personalizado, né? Por que é importante ser uma comunicação personalizada? A gente tem dois exemplos aqui bem extremos,
mas que deixam bem claro a diferença, né? O que você consideraria uma forma... O que você pararia para ouvir? Vamos dizer assim. Uma pessoa que está no meio da rua falando no megafone, ó, minha empresa aqui é sensacional, confia em mim, né? Olha como eu sou legal. Ou uma amiga tua, um amigo teu, que fala para você assim, ó, essa empresa aqui, pô, show de bola, comprei lá, minha experiência foi muito legal, acho que você vai gostar também, né? Qual comunicação tem mais impacto com você? Qual que você se importaria mais? Né? É a diferença de você ter uma comunicação personalizada ou não. Você transmite muito mais confiança quando você tem uma comunicação personalizada, né? E isso é um aspecto muito importante. Já vamos falar sobre como aplicar isso na prática, no e-commerce. E relevante, né? Por que relevante? Porque o que está nessas imagens aqui é o dia a dia do seu público, né? Por que ele vai se importar com o que você está falando? Você tem que falar de um jeito que pegue ele do jeito certo, né? Que você mostre que a tua mensagem é para ele e ele deveria se importar com aquilo. Porque senão o cara tá ali, ó, tá no busão, né? Passando um monte de coisa no celular dele ali. Se você não fisgar a atenção dele em um segundo, ele já vai passar para a próxima. Da mesma forma, a outra pessoa ali que está fazendo 1000 coisas em casa, tem que dar atenção para 1000 coisas ao mesmo tempo. Se você não tiver uma comunicação relevante, né, o assunto não for de interesse daquela pessoa específica, naquele momento, na hora certa, fica muito mais difícil de, né, tirar proveito dessa comunicação. E você vai estar desperdiçando esforço, basicamente. E aí que entra a automação de marketing, né? Como é que a gente faz para mandar a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa, de forma personalizada? A gente poderia fazer isso de uma forma manual, se fosse um contato pessoal ali, que nem voltando ao exemplo do feirante. Ele consegue dar atenção para a Dona Maria por um tempinho, daí para o seu João por um tempinho, e assim vai. Mas o que você faz quando você tem 10 mil visitantes no seu site em um mês? Ou, enfim, né, 100 mil visitantes no seu site em um mês? É humanamente impossível você lidar com essas pessoas de forma pessoal, relevante, e fazer isso manualmente. Você precisa, de alguma forma, automatizar isso. Por isso que a gente sempre gosta de falar da automação de marketing como a solução para isso, né? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui, são 5 exemplos práticos que a gente vê funcionando todos os dias nos nossos clientes aqui na iDrone, e que você pode aplicar, né? Depois a gente vai falar sobre como fazer isso, mas basicamente isso aqui vale para qualquer loja virtual. Você pode pegar isso aqui e aplicar amanhã, se você tiver as ferramentas para isso, tá? E você vai ver que vale muito a pena. Até trazendo um exemplo prático meu, assim, quando eu comecei a colocar a automação de carrinho abandonado na minha loja, eu fiquei muito surpreso, porque minha loja é bem pequenininha, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi assim, em uma semana eu fiquei muito surpreso com a quantidade de resultados que vieram, e eu pensei assim, pô, eu estava todo esse tempo perdendo vendas, né? E foi só colocar uma automação, e eu não tive nem que pensar mais sobre isso, e os clientes estavam voltando para minha loja e comprando, né? Uma coisa impressionante. E, bom, como é que funciona então uma recuperação de carrinho abandonado, né? Uma automação desse tipo? Eu diria que essa talvez seja a mais essencial para qualquer loja virtual. Tipo, se você não tem ainda, para tudo. Depois desse webinar, dá um jeito de implementar, porque realmente é fundamental. Se você for ver estatísticas, aí é uma coisa incrível. Chega a mais de $1 trilhão a quantidade de vendas perdidas por carrinho abandonado todo ano no e-commerce. Mas é muito simples, né? A pessoa está ali na sua loja, colocou item no carrinho e foi embora. Isso já é o suficiente para ativar essa automação para, dali a 1 hora, 2 horas, o quanto você definir, a pessoa receber uma mensagem, que pode ser por e-mail, por SMS, enfim, falando, ó, fulano, pô, você esqueceu umas coisas aqui na nossa loja, venha, volte aqui para finalizar sua compra, né? E é isso, essa é a automação, e realmente faz muito efeito. Outro exemplo legal aqui que a gente vê funcionar até melhor do que a recuperação de carrinho abandonado, que acredite se quiser, é essa dos produtos visualizados, né? Então, basicamente, o sistema está ali acompanhando o que aquela pessoa está visualizando, né? A pessoa visualizou 50 produtos no teu site e não comprou nada, foi embora. Você pode também mandar um e-mail para ela e falar assim, ó, fulano, vi que você curtiu mais ou menos esses produtos aqui, ó, tá aqui uma seleção de produtos que a gente está recomendando só para você. Isso aqui é para você, sabe? Com base nos produtos que você visualizou antes. Isso é super poderoso e, claro, muito mais pessoas visualizam produtos na sua loja do que necessariamente colocam um produto no carrinho e vão embora. Então você tem mais pessoas recebendo, se você tiver essas duas automações ativas, né, você vai ter mais pessoas recebendo essa dos produtos visualizados do que a da recuperação dos carrinhos abandonados. E, bom, o mais interessante é que, assim, a recuperação de carrinho abandonado, a pessoa já decidiu fazer a compra, né, ela só não finalizou. Essa dos produtos visualizados, a pessoa é aquela assim, você está na loja, não, só estou dando uma olhada, está só olhando a vitrine. E isso já é o suficiente
para a automação ir lá e mandar uma recomendação de produtos certeira, que vai fazer a pessoa pensar, putz, mas isso aqui realmente está interessante e tal, vou aproveitar e vou comprar. Então você está incentivando de fato a conversão, você está maximizando a conversão de visitantes para clientes. Outra que eu acho, pessoalmente, eu acho muito legal, porque é o tipo de coisa que você pensaria assim, pô, como é que eu vou fazer para trazer aquelas pessoas que um dia visitaram a minha loja e nunca mais vieram, né? Esse é um exemplo legal para ter agora na Black Friday. Imagina a quantidade de tráfego que a tua loja vai ter, e daí você pensa assim, pô, mas as pessoas vão visitar minha loja e talvez nunca mais voltem, né? E você poderia ter uma automação desse tipo, que é, Marcelo tá ali, visitou tua loja e tal, deu uma olhada, pode ser que tenha feito uma compra, pode ser que não, mas e aí? Ele nunca mais voltou, depois de 1, 2 meses, você pode mandar um e-mail de lembrete falando, ô Marcelo, beleza? Ó, estamos com saudade de você, volta aqui para nossa loja, tem produtos novos, tem uma promoção aqui rolando, vem dar uma olhada, né? Isso é uma forma de você reter o cliente, né? Outra automação que é bacana, que eu também considero essencial para o e-commerce, principalmente os que têm muitos produtos e às vezes sofrem com uma quebra de estoque, ou às vezes tem uma gama muito grande de produtos com um baixo número de estoque de cada um, essa automação aqui é essencial. Então a pessoa está lá visitando e fala, putz, esse produto aqui está muito massa, infelizmente não está em estoque, mas vou colocar aqui na minha lista de desejos. Ou às vezes a pessoa, sei lá, está no fim do mês, mas a pessoa não quer perder ali, pô, não vou poder comprar agora, vou colocar na minha lista de desejos para comprar depois que eu receber, né? Só que o que poderia acontecer se você não tiver uma automação é a pessoa fazer tudo isso e, assim, se ela lembrar, quando ela lembrar, ela volta sozinha. Mas você pode incentivar isso, né? Você pode acelerar esse processo. Você pode mandar um lembrete, assim, ó, assim que o produto voltar em estoque, manda lá um e-mail automático falando, pô, Paula, tá aqui aquele produto que você queria, só para você não esquecer, se quiser pode comprar agora. Pô, show de bola. E uma outra que é bem clássica também, que a maioria dos nossos clientes usa, é a inscrição de newsletter. Então é você ter, por exemplo, o cliente entrou no seu site, você tem ali um pop-up, ó, inscreve aqui na nossa newsletter, a gente vai te mandar um cupom de desconto de 10%. Por que isso é vantajoso? Porque daí você está convertendo um número grande de visitantes na sua loja em inscritos. Tudo bem que não é converter diretamente em cliente, mas uma vez que você tem o e-mail daquela pessoa, você pode ir reengajando, incentivando ela para voltar para a tua loja até ela virar cliente. Então é uma forma de você tirar também o máximo proveito possível do teu tráfego para transformar eles em clientes e depois trabalhar a retenção para que eles continuem voltando. Então esse também é um quinto exemplo aí de automação que a gente traz para vocês. E daí você pode se perguntar, beleza, mas adianta fazer tudo isso? Isso traz resultado? A gente fez um estudo de caso com nossos clientes no Brasil, são dados do primeiro semestre desse ano, tá? E a gente foi comparando, assim, ó, como é que foi o desempenho de newsletter, que são os disparos únicos em massa, que a gente sempre recomenda fazer de forma segmentada, mas é aquela coisa assim, uma campanha que manda para várias pessoas, e enfim, né? E comparando isso com automação, que é o e-mail ali individual, né, que é engatilhado, né, ele é acionado pela ação específica de cada usuário. Então, é sempre um e-mail disparado para uma pessoa, com base no gatilho ali que foi pré-determinado, né? Então é uma comunicação um para um, e personalizada, relevante, etc. Então vamos ver aqui a diferença de desempenho, né? Newsletter, taxa de abertura, 14, 15%, automação, 27%, média, tá? Então aqui já foi quase 2 vezes maior a taxa de abertura, já começa por aí. Isso, assim, antes do cara abrir, antes do cara ver se aquele conteúdo é relevante para ele ou não, já tem uma taxa de abertura muito maior, só porque, assim, o e-mail que você manda como newsletter é quando você decidiu mandar que o cliente vai receber. A automação é, depois que ele fizer determinada ação, ele vai receber. Então tá muito mais atrelada à ação do cliente do que a newsletter, que é mais assim, do nada eu recebi um e-mail, né? Aí a CTR média. Newsletter, menos de 1%, automação, 5%. CTR, só para quem não sabe, taxa de cliques, que é quantas pessoas clicaram, né, o número de cliques dividido pelo número total de e-mails enviados. É assim que a gente calcula a CTR na Idôneo. Então você já vê aí, ó, 8 vezes maior. Taxa de conversão, essa aqui é o que mais importa, eu acho, né? Que é quantos pedidos vieram de todos os e-mails enviados. Então, número de pedidos sobre número de e-mails enviados. Nas newsletters, esse número sempre vai ser baixo, tá? Porque não é que você, né, mandou 100 e-mails, você não vai ter 100 pedidos. Quase impossível isso acontecer, mas mesmo assim a gente consegue ver uma diferença clara aqui, né?
Então, 0,04% nas newsletters, então bem baixo. E na automação, quase 1%. Isso parece pouco, mas já é 24 vezes maior, né? Considerando, multiplica por milhares de e-mails, faz uma diferença muito grande. E, novamente, aqui também, que é muito próximo ali com a taxa de conversão, quanto dinheiro veio de cada e-mail. Isso a gente consegue ver no sistema Hydrone também, que mandou um e-mail para a pessoa, se a pessoa clicou, foi para o teu site, fez uma compra, a gente consegue atribuir aquele e-mail aquele pedido, né? Então, para cada 1.000 e-mails enviados, as newsletters geram, em média, R$206, e a automação, R$6.765. Então, 32 vezes mais o valor do faturamento, né, o dinheiro por e-mail enviado que você recebe quando é uma mensagem automatizada. Então, assim, acho que ficou claro o poder da automação de marketing, e vale a pena lembrar, os exemplos que eu trouxe aqui são quase todos, né, só e-mail, mas a automação de marketing não é só e-mail, tá? A gente pode ter automação, por exemplo, recomendação personalizada de produto dentro do teu site. Isso também é uma forma, se você tem isso, né, de uma forma automatizada, é um exemplo de automação de marketing também, por sinal, muito importante. Então você consegue ali, se tem 10.000 produtos na tua loja, como é que você vai escolher quais você vai mostrar para cada cliente? Ou você vai mostrar sempre os mesmos para todo mundo? Mas os clientes que estão entrando na tua loja, cada um tem um interesse, tá buscando uma coisa diferente. Se você tem uma vitrine de recomendação de produto personalizada, você consegue mostrar produtos diferentes para pessoas diferentes. E isso é aquela coisa assim, é o padrão ouro do e-commerce hoje, né? Se você entrar na Amazon, vai ser assim. Se você entrar em qualquer grande gigante do e-commerce, vai ser assim. Você, com uma loja muito menor, provavelmente, né? Não sei se eu estou falando com alguém da Amazon aqui, mas você provavelmente não é do tamanho da Amazon, mas você pode ter a mesma solução que eles têm, sabe? Outro exemplo de automação é anúncio em redes sociais, né? Você pode ter isso de uma forma automatizada também. Então, digamos, o cliente entrou ali no teu site, adicionou um produto ao carrinho e foi embora. Você não só pode mandar um e-mail, como você também pode ter já estabelecido uma automação que vai fazer um anúncio aparecer no feed dele, no Facebook, no Instagram, falando, você deixou umas coisas para trás aqui na nossa loja, venha voltar, e mostrando os produtos que ele deixou para trás. Então, isso já é uma forma muito mais personalizada, desculpe, e relevante, né? Muito mais do que falar assim, um anúncio para X mil pessoas, vem aqui na minha loja, né? E da mesma forma, a gente está falando de canais diferentes. Você pode ter, assim como teve a mensagem ali de automação por e-mail, você pode ter também por SMS, por exemplo. Então, já falamos sobre a importância dos dados, falamos sobre a importância da automação, agora vamos juntar essas duas coisas, né? Então, voltando aqui ao nossa ideia, da nossa máquina de vendas, né? Isso aqui vale lembrar que, como essas peças estão todas interligadas, se você tiver uma que está girando mais devagar, você vai forçar todas as outras a girar mais devagar também. Da mesma forma, se você acelera uma, você acelera todas as outras. Então, é importante pensar nisso de uma forma bem integrada, tá? Uma coisa afeta a outra. E uma coisa pode incentivar, influenciar a outra. Então, assim, pensando de tráfego para conversão, o que você pode fazer para garantir que esse processo esteja bem azeitado e que você está aproveitando o máximo possível do que vem do tráfego, que você está aproveitando bastante na conversão, né? Convertendo. Você pode ter, como eu falei, a vitrine de recomendação de produtos. Então, a pessoa está entrando no seu site, tem 1.000 pessoas diferentes entrando no seu site, você pode fazer 1.000 versões diferentes do seu site de forma automatizada. Claro, depende da interação que aquelas pessoas têm com o seu site. Não quer dizer que, logo de cara, o sistema vai adivinhar quais produtos apresentar para cada um, porque, não, eu sou, né, a inteligência artificial que sabe de tudo. Não, mas ela vai conseguir ir captando ali, essa pessoa está vendo produtos dessa categoria, essa pessoa colocou tal item no carrinho, que outros usuários que também colocaram esse item no carrinho tenderam a comprar tal outro produto. Então, é baseada em inteligência artificial, mas ela depende de dados dos clientes que vão alimentando, e quanto mais dados, melhor as recomendações vão ficando, e aí você vai, de uma forma automatizada, mostrando os produtos que têm mais chance de converter, certo? Da mesma forma, você pode ter pop-ups, que é uma coisa super simples, né? Existe há tanto tempo e ainda estão aí, porque eles realmente funcionam. Então, você poderia ter uma pessoa que entra na tua loja, se você não tem pop-up, a pessoa dá uma olhada e tal, e vai embora. Mas se você tiver um pop-up, especialmente um pop-up de saída, né? Que é quando a pessoa já está pronta para sair, abre aquele pop-up ali. Não, peraí, antes de você ir embora, põe teu e-mail aqui, a gente vai te dar um cupom de 10% de desconto. Pô, daí a pessoa já reconsidera, né? Se ela vai realmente sair sem comprar ou se ela vai comprar alguma coisa no fim das contas, né?
Então é mais uma forma de você aumentar a conversão. E outro exemplo que eu acho bem legal são as notificações de prova social, né? Prova social pode ser desde, assim, avaliação de produtos, né? Você pode dizer lá, os clientes estão avaliando e dizem lá, pô, a média de avaliação é 4,8 de 5, né? E tem várias avaliações ali, falando que o produto é de qualidade, não sei o quê, que a entrega foi rápida. Isso vai incentivando cada novo cliente a comprar, né? Ele fala, pô, senti firmeza aqui, né? Isso aqui, tenho certeza, como foi bom para outras pessoas, eu acredito que vai ser bom para mim também. E tem outros tipos de prova social que você pode ter, que, por exemplo, escassez, quando você indica lá, ó, só tem mais 3 itens, né, faltando, então compre agora antes que acabe. Ou você pode ter uma notificação com um timer que está acabando o tempo daquela promoção. Olha, a promoção é só por mais meia hora. Então, você tem meia hora para pensar se vai querer comprar ou não, se não acabou, é outro preço. Então, isso tudo vai ajudando você a converter mais. Aí, beleza, daí da conversão para retenção, né? O que você faz depois que a pessoa escolheu comprar? O que você vai fazer para reter? Você pode ter um programa de pós-venda, né? Desculpe, você pode mandar um e-mail de pós-venda. Então, pode ser desde muito obrigado pela sua compra, tá aqui um cupom para sua próxima compra, por exemplo. Coisa super simples. Ou nem que seja só um obrigado, já é uma coisa bacana, é uma forma de você manter a conversa ativa com aquele cliente. Com certeza é mais do que muitas outras lojas estão fazendo. Você pode convidar para um programa de fidelidade, que isso também é sempre muito recomendado, né? Porque você incentiva a retenção não só para mais uma vez, mas para várias vezes, né? Quanto mais o teu cliente gasta na tua loja, melhor para ele, mais benefício ele vai ter no programa de fidelidade. Então, é uma forma de você incentivar essa retenção de uma forma muito poderosa e automatizada também. Você fala, ó, fulaninho, se inscreve aqui no nosso programa de fidelidade, a cada X reais em compra a gente vai te dar tal benefício, né? Uma coisa que parece tão simples, mas que nem todas as lojas implementam. Aquela ideia que eu falei de ter um lembrete automatizado após X dias sem o cliente visitar a sua loja. Também super poderoso. Eu, pessoalmente, dando um relato aqui, eu tenho na minha loja também, e é super legal. Volta e meia, todo dia tem algumas pessoas entrando na minha loja porque receberam esse e-mail automatizado. Então é aquela coisa assim, no tempo de cada cliente, né, o cliente que hoje visitou minha loja pela última vez, daqui a um mês ele vai receber e vai voltar, possivelmente, né, depois de receber esse e-mail, e talvez ele nunca mais voltasse se eu não tivesse mandado esse e-mail. Então, é uma automação muito bacana também. E, claro, newsletters, né? Eu mostrei ali os resultados, mas vale a pena a gente lembrar que, assim, cada atividade de marketing tem o seu objetivo, né? Não quis dizer que, automação de marketing é tudo, esqueça a newsletter, porque a automação de marketing é o caminho. Não, você tem que ter os dois, né? A automação de marketing é boa para comunicação personalizada, uma comunicação relevante, ajuda muito mais na conversão do que newsletters, por exemplo, mas você não tem como fazer, por exemplo, uma campanha de Black Friday só com automação. Você tem que escolher, nesse dia eu vou comunicar a minha campanha. Então, você precisa de newsletter também. Você também precisa de newsletter para compartilhar conteúdo, né? O teu conteúdo, se você tem um blog, você vai ter sempre artigos novos sendo publicados. Você não consegue ter isso numa automação, né? Até consegue, mas assim, não faz muito sentido. Você deveria ter newsletters periódicas falando assim, tá aqui o que tem de novo na nossa loja. Então, vale a pena ter newsletters também. E elas fazem esses clientes que você já adquiriu, isso dá motivos para que eles voltem, né? Então, periodicamente, você está enviando essas newsletters, claro, sempre seguindo boas práticas, é o que a gente sempre recomenda, mandar segmentado e tudo mais, incluindo personalização sempre que possível, né? Chamando o cliente pelo primeiro nome, por aí vai, mas, sim, de fato, são uma atividade de marketing que cabem dentro de uma estratégia onde você está construindo aí a tua máquina de vendas, tá? E daí, como é que a retenção pode se tornar mais tráfego, né? Acho que essa é a parte talvez mais menos intuitiva, mas aí, a gente pode ter, por exemplo, anúncios online em que você pega o público que você já adquiriu e usa ele como base para adquirir novos, né? O famoso lookalike ali do Facebook. Esse é um exemplo, né? Mas você pode ter também, por exemplo, um programa de indicação, que também pode ser automatizado, em que você fala assim, fulaninho, você tem interesse em participar do nosso programa de indicação? Você é um cliente muito bom nosso, a gente gosta muito de você, a gente sabe que você gosta da nossa marca, talvez pessoas que você conheça também gostem, né? Então você está ali incentivando um boca a boca, você fala assim, vamos fazer o seguinte, se você trouxer um cliente para a nossa loja através desse link que é só seu,
a gente vai oferecer um desconto para essa nova pessoa e você também vai ganhar um desconto. Então, o cliente ganha, o amigo dele ganha e você ganha mais um cliente, né? É uma forma de você transformar retenção em mais tráfego. E, claro, o boca a boca, que é a melhor forma de divulgação que existe no planeta Terra, sempre foi a melhor e sempre vai ser a melhor. Alguém que espontaneamente vai falar para os amigos assim, pô, comprei nessa loja, foi muito bom, pô, recomendo, vai lá. Isso talvez seja o mais difícil de alcançar, mas isso vem naturalmente se você estiver focado em oferecer a melhor experiência possível para os seus clientes, certo? E beleza, como eu disse, cada rodinha dessa aqui faz a outra girar mais rápido ou menos rápido. E como é que você faz para manter tudo isso azeitado e acelerar cada vez mais? Não tem outra fórmula a não ser injetar, né, investimento no tráfego, porque isso é o que vai fazer com que todo o resto gire mais rápido também. Então, você tem que ficar sempre preocupado em garantir que o teu tráfego está tendo a maior conversão possível, todos que você converteram estão sendo retidos da melhor maneira possível, e que esse tráfego que está retido volte, né, e traga mais pessoas junto, mas necessariamente, como vocês já sabem, certamente, você nunca pode deixar de investir em tráfego, porque isso é o combustível ali que vai fazer a tua máquina girar cada vez mais rápido, tá? E aí sim você tem o seu resultado tão desejado, que é ter a sua máquina de vendas rodando maravilhosamente bem. Aí vamos falar do que eu já indiquei ali no comecinho, que é a minha loja virtual não ser uma máquina de vendas. O que acontece na minha loja é que ela é muito pequena, eu trabalho num mercado de nicho super específico, é uma editora que só faz livros de um assunto específico, para um público muito específico e limitado. Então, por mais que eu queira, eu não vou conseguir fazer essa loja vender horrores, porque assim, uma pessoa que comprou um desses livros, ela dificilmente vai comprar o mesmo livro daqui a 6 meses, né? Então, eu já tenho uma limitação ali pelo meu mix de produtos. O que eu poderia fazer é, de repente, diversificar meu mix de produtos ou começar a fazer livros sobre outros assuntos e tal, mas o meu negócio, no momento, esse não é o objetivo, sabe? A gente não está pronto para fazer isso acontecer, do jeito que tá bom por enquanto, a gente, aos pouquinhos, vai, né, fazendo nosso negócio crescer de uma forma um pouco mais devagar, talvez, mas é da maneira que dá hoje. Aí você tem que refletir se isso se aplica para você ou não. Somente eu vou tomar uma aguinha aqui que tá dando uma secada aqui. Então, beleza. Quais são as condições, né, para a tua loja poder se tornar uma máquina de vendas? Tem que pensar aí, se ela tem potencial de tráfego. Então, por exemplo, ela é que nem a minha loja, que atende um público de nicho que dificilmente vai crescer muito ao longo do tempo e que eu vou trabalhar sempre com, né, aquele mesmo público, limitado a uma certa região, talvez, um certo idioma. No meu caso, né, eu só faço livros sobre cerveja em português. Se eu adicionar um outro idioma, eu abro todo um outro público possível, mas talvez meu negócio não esteja pronto para isso. Ou você atinge um público de massa, né? Que, pô, eu posso vender para qualquer pessoa no Brasil, teoricamente, qualquer pessoa no mundo poderia comprar um produto. Aí sim você tem uma condição boa para continuar crescendo quase infinitamente, certo? Por exemplo, é o que a Amazon fez, né? Bom, mix de produtos. Você é uma loja como a minha, que tem um produto muito específico e não tem nada além daquilo, e, sei lá, tem 10. Eu tenho 10 livros na minha loja, a cada ano a gente vai lançando mais uns 2, 3, 4, né? Será que a gente tem uma condição de crescer horrores com esse mix de produto? Provavelmente não. Então você tem que considerar se o teu produto, se o teu mix de produtos é variado, se tem um número grande de SKUs, né? Ou se eles são de consumo recorrente. Isso é muito legal a gente destacar. Por exemplo, se você tem, sei lá, uma pet shop, uma loja de alimentação, de bebida ou de roupa, são produtos que as pessoas compram, cara, potencialmente todo mês, toda semana, quantas vezes quiser, né? A mesma pessoa pode comprar várias vezes esse produto. Então, isso é uma outra condição que pode ser, a sua loja pode ser mais apta ou menos a ter esse crescimento mais acelerado. E tem que pensar se o teu negócio está pronto para crescer ou não. De novo, esse meu exemplo de, ó, nosso negócio no momento não está pronto para crescer e tudo bem, a gente não tem a estrutura física, a gente não tem pessoal, a gente não tem caixa, etc, etc. Né? Se você tem, pô, tô bem de caixa, consigo trazer bastante gente aqui, se meu negócio crescer, eu consigo aumentar meu espaço físico, eu consigo trazer mais gente para trabalhar comigo, show de bola, teu negócio está pronto para crescer. Então,
como colocar tudo isso em prática. Agora chegou a hora do pitch de vendas, né? Mas eu prometo que, primeiro, eu não sou vendedor, então eu não tenho nem essa habilidade de ser muito convincente, eu acho. Mas eu vou só apresentar para vocês por que a iDrone é diferente e como ela pode ajudar vocês a colocar isso tudo em prática, né? É só um slide. Bom, vocês que já trabalham com e-commerce, com certeza já devem estar pensando assim, pô, retenção de cliente, eu sei que tem uma ferramenta que faz só isso, tem uma ferramenta de chat, tem uma ferramenta de recomendação de produtos dentro do site, tem uma ferramenta de analytics, tem minha ferramenta para disparar e-mail, uma ferramenta para disparar SMS e por aí vai, né? Então você tem várias ferramentas fragmentadas ali que nem se conversam direito entre si, e isso é muito comum a gente ver, de novo, trazendo pela minha experiência pessoal com o meu site. É muito normal, quando a gente está começando, a gente não quer fazer grandes investimentos, não sabe o que vale a pena e tal, então vai pegando ali, essa aqui tem um teste gratuito, essa aqui é um plugin, isso aqui não sei o que, dá para dar um jeito, e quando você vê, você foi crescendo e teu site foi começando a ter vários penduricalhos ali que não se conversam direito, um afeta o outro. Eu tive experiências já bem ruins, assim, com um plugin que é feito para uma coisa, impede o outro de funcionar direito, e daí nada do que você queria fazer ali deu muito certo, né? Acaba ficando uma coisa meio capenga. Ou você pode ter uma solução, né, que é tudo concentrado numa plataforma só, que tem o chat, tem o CRM ali, as informações que você vai coletando sobre os seus clientes, tem a recomendação de produto personalizada, tem o Analytics, tem retenção, tem automação, tem e-mail, tudo numa central ali, num dashboard só, e você consegue ir fazendo todo esse processo, né, do tráfego para transformar em mais conversão, para transformar em mais retenção e fazer a tua máquina de vendas girar. Então, eu convido vocês a conhecer a iDrone. Eu acho que, né, assim como nem toda loja virtual pode se transformar numa máquina de vendas, nem toda loja virtual vai se beneficiar de ter uma ferramenta como a iDrone, então depende de fazer sentido para o teu negócio, mas se o que a gente conversou aqui nesse webinar fez sentido para você, é bem provável que possa ser interessante, no mínimo, avaliar, entender um pouquinho mais como é que funciona a iDrone na prática, e é assim que você vai colocar isso tudo que a gente conversou na prática, como eu disse, né? Então, agora eu abro para dúvidas. Deixa eu dar uma conferida aqui para ver como é que a gente está com as nossas dúvidas, se apareceu alguma coisa. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, agora é o momento. Claro que, se tiver alguma outra dúvida, fica à vontade para entrar em contato com a gente de outras formas. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhuma pergunta, então vou tomar isso como um bom sinal de que eu expliquei bem, né? E, bom, é isso, pessoal. Eu convido todo mundo aí para acessar o nosso site. Lá tem mais informações sobre a nossa ferramenta. Espero que tenha sido útil para vocês. E, claro, espero que vocês vendam horrores nessa Black Friday, no Natal, o ano todo, e que vocês realmente consigam transformar suas lojas em uma máquina de vendas. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. Deixa eu dar uma olhadinha agora se a gente tem os resultados aqui da enquete. Ó, achei bem interessante aqui os resultados, ficou quase que nem a nossa eleição, tá quase pau a pau. Vou compartilhar aqui com vocês, acho que vocês vão conseguir dar uma olhada. Então, ó, uma maioria pequena acabou dizendo que não usa automação de marketing ainda no seu negócio. Então, um pouquinho abaixo da metade diz que sim, um pouquinho a mais que a metade diz que não. Então, tá aí, eu espero que vocês colocaram que não, possam implementar. Eu realmente recomendo, assim, o quanto antes, nem que seja uma só, vocês vão ver a diferença que isso faz. E para quem colocou sim, espero que esteja trazendo já bons resultados e que vocês continuem investindo nessa estratégia, que com certeza vocês sabem que vale a pena. Certo? Então, mais uma vez, muito obrigado e um ótimo dia aí para vocês. Até a próxima.